Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como estamos? Saudade de todos. Meu desejo é que a sua vida esteja grandemente abençoada, desfrutando do querer de Deus e do favor de Deus para a sua vida. Antes de nós começarmos essa live, eu quero pedir uma gentileza. Por favor, compartilhe o vídeo. Tá? Pegue ali, compartilhar, Facebook, compartilhar. Compartilhe na sua própria no próprio timeline do Facebook, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Quanto mais você compartilhar esse vídeo, maior a abrangência nós teremos, mais pessoas nós estaremos abençoando e encontrando. Precisamos disso, porque eu entendo que você tem sido abençoado, assim eu espero. Então abençoe outros. Para aquilo que você está sendo abençoado, abençoe outros. Olá, Jade, eu estou vendo aqui alguns já entrando. Olá, Rodrigo. Olá, Jade. Olá, Fábia. Tudo bem? Meu amorzinho também está assistindo, está dando aula. Mas vamos compartilhando, vamos compartilhando. Se tiver alguma dificuldade, você me dá um toquezinho. Nós vamos falar do amor de Deus, vamos falar dos ensinos de Jesus. Olá, Rogério, tudo bem? Vamos dar boa noite. Eu não estou podendo ver todos, nós vamos estar acompanhando. O que queremos começar nessa terça-feira, nesse dia 7 de julho? Nós queremos começar uma nova série acerca das parábolas de Jesus. Muitas vezes nós investimos em conhecer tantas coisas e esquecemos de algumas questões que são fundamentais, do que conhecer os ensinos de Jesus. E queremos, com muita graça, compartilhar, conversar acerca das parábolas. Literalmente, meu desejo é que eu e você venhamos agora nos assentar aos pés de Jesus, nos assentar aos pés de Jesus e vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com Jesus. Ok? Joia, você já compartilhou o vídeo? Já compartilhou com seus amigos? Você, olá Fabão, olá Jade, tudo bem? Compartilhe esse vídeo agora. Ok. A maioria das parábolas que estão registradas na palavra de Deus, elas estão registradas em Mateus ou Lucas. Certo? A maioria está em Mateus. Marcos tem 5 parábolas, sendo apenas uma inédita, e João não tem nenhuma parábola. O que são parábolas? Nós temos que entender isso. O que são parábolas? Parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito, usando algum exemplo do dia a dia. Porque a maioria dos exemplos de Jesus é usado na questão de agricultura, de plantação, de pesca, porque era o público que Jesus falava, eram agricultores, eram pescadores, eram pessoas simples do dia a dia. Por isso as histórias eram comuns a eles, eles entendiam aqueles conceitos. O que são parábolas? Parábolas são conceitos e verdades profundas explicadas com ingredientes do cotidiano da pessoa. São histórias inventadas para transmitir uma verdade. Vou repetir, parábola é uma história inventada para transmitir uma verdade espiritual. Talvez você pergunte, por que Jesus ensinava por parábolas? Para levar as pessoas à reflexão e instigá-las a pensar sobre determinado assunto. Por isso Jesus ensinava por parábolas. Lembre-se, uma cultura se estabelece por uma forma de pensar, se estabelece por pensamento, não por acumular informações. Jesus ele veio estabelecer uma cultura. Se você ler todo o Evangelho de Mateus, se ler os Evangelhos, se ler as epístolas, nós vamos ver em todo o tempo. Nós estamos falando da cultura do reino de Deus. Jesus sempre fala acerca do reino de Deus. E você vai notar que a maioria das parábolas, Jesus começa assim: o reino de Deus é semelhante a. Ou seja, Jesus está ensinando uma cultura. Então, quando ele ensina uma parábola, ele está levando as pessoas, ao seu público, a pensar. Então, algo que você temos que entender é que Jesus quer nos ensinar a pensar. Deus quer nos ensinar a pensar. Por isso ele fala com parábolas. Ele pergunta muitas vezes aos seus discípulos: vocês ainda não estão compreendendo? Será que eu ainda não fui claro o suficiente com vocês? Jesus ele ensina por meio de parábolas para nos instigar a pensar, para eu e você
sermos levados à reflexão. Eu e você sermos levados a uma forma de pensar como o reino de Deus atua. Ok. Quais são as chaves para compreendermos o significado das parábolas? Basicamente, são duas chaves. A primeira delas é a explicação de Jesus. Muitas parábolas têm a explicação de Jesus. Jesus, logo após, ele explica as parábolas, geralmente para um grupo menor. Os discípulos perguntam, o próprio Senhor Jesus ele toma a iniciativa e ele explica a parábola. A segunda chave é o contexto do texto. Jesus ensinava às multidões e também respondia perguntas através de parábolas. Então, conhecer bem o contexto da parábola dará grande luz para entendermos o significado da parábola. Lembre, por exemplo, quando perguntaram acerca do amor ao próximo, Jesus ele explica, ele fala e traz a parábola do filho pródigo. Então, conhecer o contexto, a pergunta que foi formulada para Jesus, é essencial para eu e você compreendermos a parábola que não tem a explicação direta de Jesus. E agora, o tema central das parábolas de Jesus. Isso aqui é muito importante, eu vou repetir isso. Olá, Larissa, olá, Margarida, olá, Fátima, tudo bem com vocês? Deus os abençoe poderosamente. Olá, Andréia, tudo bem, Daiazinha, lá dos Estados Unidos, Deus abençoe vocês. Qual o tema principal das parábolas? Revelar as verdades, a cultura, os valores, os princípios do reino de Deus. Como o reino de Deus se move, como o reino de Deus se manifesta e como ainda o reino de Deus irá se revelar. Grande parte das verdades das parábolas, Jesus começa, o reino de Deus é semelhante a... Ou seja, Jesus está revelando uma cultura, Jesus está ensinando uma forma de pensar. Então, por isso é importante na parábola, para eu e você pararmos, refletirmos acerca de uma cultura, a cultura do reino de Deus, a cultura do céu, como Deus se move, como Deus pensa. Você está compreendendo isso? Estou sendo claro com você? Claro? Joia, se você está entendendo, dê um ok, dê um joinha. Mateus capítulo 13 contém o maior conjunto de parábolas. São 7 parábolas no único capítulo, Mateus 13. E a maioria delas tem a explicação detalhada de Jesus e uma complementa a outra. Uma complementa a outra. Mateus 13 é um grande compêndio de parábolas. E eu quero nessa noite, vamos à parábola de hoje. Certo? Eu quis fazer esse preâmbulo, essa introdução. Estou até falando bonito hoje, né? Preâmbulo, sabe? Vamos lá. Depois dessa introdução, o que significa parábola, oi Cecília, Deus abençoe, eu quero falar acerca de uma parábola e eu quero trazer esses nossos ensinos de uma forma curta, certo? Mateus 13, 33. Deixa eu colocar aqui o texto para você. Calma aí, eu tenho que botar aqui, eu já. Mateus 13, 33 diz assim: Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante. Novamente, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ok? Essa é a parábola de Jesus. Eu até vou deixar o texto aqui e nós vamos interpretar a parábola. E como nós interpretamos a parábola? Essa parábola não tem uma explicação direta de Jesus, ela está em um contexto geral, mas como eu e você interpretamos a parábola? Fazendo perguntas. Lembra das aulas de interpretação de texto? Você lembra? Olá, Maria Helena, tudo jóia? Então a parábola ela se interpreta novamente. Vamos usar as duas chaves que eu coloquei antes. A primeira chave para interpretarmos uma parábola é eu e você lermos a explicação de Jesus acerca dela. E a segunda chave é nós conhecermos o contexto. E como é que nós conhecemos e como nós interpretamos? Fazendo perguntas da parábola. Vamos lá, primeira pergunta. Qual é o tema principal? O tema principal da parábola, e o texto é muito claro, diz: o reino de Deus, dos céus, é
semelhante. Ou seja, Jesus está colocando como o reino dos céus se move. Como o reino dos céus se move. Para as pessoas, para o seu público, para eu e você compreendermos o que é o reino dos céus. Como o reino dos céus pensa. Ok? Então esse é o tema principal, o reino dos céus. Lembre-se, Jesus, ele em todo tempo ele está estabelecendo uma cultura. Jesus ele veio revelar o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é uma cultura. O reino dos céus é uma forma de pensar, uma forma de ser, uma forma de agir, baseado no caráter do rei deste reino, o próprio Jesus. O reino dos céus não é um lugar físico, não é um lugar físico. O reino dos céus é uma cultura, não é um ritual, não é religioso. O reino dos céus é a forma como Jesus ele sempre expunha a forma como Deus planejou como o ser humano deveria viver, como o reino de Deus devia se manifestar sobre a face da terra, como eu e você, como filhos de Deus, deveríamos viver. Você é filho de rei? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Dê um ok. Se você é filho de Deus, dê um ok. Joia. Então, quando ele diz o reino dos céus é semelhante a, ele está demonstrando como eu e você devemos viver, como eu e você devemos nos portar, como é a ação do reino de Deus nas nossas vidas. Novamente, reino dos céus não é um lugar, é uma cultura, não é ritual, não é religião, é uma forma de vida, é uma forma de pensar, é como um cidadão do reino dos céus, como um filho de Deus deve se portar. Vamos lá. O texto diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Ok, fermento. Qual a função do fermento? Qual a função do fermento? O fermento, bem misturado em toda a farinha, causa uma reação química que ativa a farinha para o seu propósito. O texto diz que é como um fermento que a mulher ela pegou e misturou em 3 medidas de farinha, ou seja, o fermento na farinha ele causa uma reação química para que a farinha cumpra o seu propósito, nesse caso aqui, produzir pão. Você já comeu um pão ou você já tentou fazer um pão? Talvez as meninas mais jovens não tiveram essa oportunidade, mas talvez algumas já tentaram, fizeram a aventura de fazer pão. Se você esqueceu o fermento, ou o fermento está vencido, o que acontece com o pão? Ele fica duro, o pão fica, não dá para comer o pão, o fermento não deu certo. Não, se você esqueceu o fermento, o pão não cresce, o pão não fica fofinho. Ou seja, a farinha não cumpre o seu propósito. Ok? Então, qual é o fermento? O papel do fermento é produzir uma reação química que leve a farinha a produzir o seu propósito, levar ela a cumprir o seu propósito. Joia. Por que 3 medidas de farinha? Vamos lá, quem é a farinha? Quem é a farinha nesse texto? Diga assim, a farinha sou eu. Eu sou a farinha. Eu sou a farinha. Eu e você somos a farinha desse texto. E é interessante que o texto coloca aqui 3 porções. 3 porções por quê? O ser humano ele é formado de 3 partes: espírito, alma e corpo. 3 partes: espírito, alma e corpo. Jóia. Vamos compreender agora os personagens da parábola e sua ação. Vamos novamente ver aqui. O fermento é o reino de Deus. Sua cultura, sua mentalidade revela o caráter de Jesus. Revela o caráter de Jesus. A farinha sou eu e você. Eu e você. Um ser integral. Espírito, alma e corpo. Quem é a mulher? A mulher é a igreja. A igreja é a mulher. Aquela que tem a função hoje de anunciar, viver, manifestar, ensinar os valores do reino dos céus à pessoa. A igreja é aquela que introduz o fermento, que ensina, que capacita, que instiga as pessoas, eu e você, a viverem as verdades do reino de Deus. O texto diz que a mulher
mistura o fermento em 3 porções de farinha. Vamos lá, preste atenção, fique ligado comigo, vamos lá. Joia, ligado. As verdades do reino de Deus devem influenciar todas as áreas do ser humano. Todas as áreas. O espírito, o meu espírito fala do meu relacionamento com Deus. O reino de Deus deve influenciar a minha alma, a minha mentalidade, a minha vontade, as minhas emoções, a minha forma de pensar, a minha forma de sentir, a minha forma de desejar as coisas. Precisa ser influenciados por Deus, pelo reino de Deus. As minhas emoções precisam ser influenciadas por Deus. O meu corpo, as sensações, o meu corpo é para ser santo, ser saudável, viver em segurança. O reino de Deus precisa influenciar todas essas áreas da minha vida. E a igreja, ele tem esse papel de instigar aquilo que eu estou fazendo hoje. Eu estou sendo igreja com você, estamos vivendo igreja nessa live. As lives, os cultos online, os presenciais, os GPs, é vivermos igreja, sermos igreja de uma forma, nós igreja, mulher, sabe, semeando o fermento, verdade do reino de Deus, em você farinha, para você viver o reino de Deus. Qual a moral da parábola de Jesus? O reino de Deus não é um lugar místico. Não é um lugar místico. Ele é real, ele é visível, ele é palpável, ele é mensurável na minha vida. Na minha vida. Jesus diz, o reino de Deus está em você. Como é em você? Será que ele é uma casinha? Será que ele é um aquário dentro da minha vida? Não. Ele está em mim quando eu vivo as verdades do reino de Deus. Quando eu penso de acordo com a cultura do reino de Deus. Quando eu ajo em conformidade com o reino de Deus. Assim eu estou vivendo reino de Deus. Jesus, ele veio difundir uma cultura sobre a terra, a cultura do céu. E esta cultura precisa ser marcada em meu relacionamento com Deus. Mas o relacionamento com Deus, ele não é ritual, ele não é ritualístico. O reino, como Jesus ele se relacionava com o Pai, como pai e filho. Ou seja, Jesus veio ensinar a cultura do reino de Deus. Cultura. Haja vista, quando ele ensina a oração, ele começa dizendo, Pai Nosso. Ou seja, relacionamento pai e filho. Ou seja, como o reino de Deus se manifesta. O reino de Deus ele se manifesta no meu relacionamento eu comigo mesmo. O reino de Deus precisa estar, sabe, impregnado dentro de mim. Eu preciso encarnar as verdades do reino de Deus. A Bíblia diz que eu devo amar a mim mesmo. Ou seja, a forma como é o meu interior, como eu tenho os meus pensamentos, como eu gerencio as minhas emoções, a minha vontade, precisa ser todo ele marcado pelas verdades do reino de Deus. A forma como eu ajo com o meu semelhante, que é o meu corpo, aquele que me dá legalidade de viver nessa terra, precisa estar marcado pelo reino de Deus. Jesus não veio ao mundo para ser o quebra-galho oficial da minha vida e da sua vida, e nem para facilitar a nossa vida. Jesus veio estabelecer um reino. Jesus veio estabelecer uma cultura, a forma de Deus de viver a vida nessa terra. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha e tudo ficou levedado. Ou seja, o reino de Deus, a cultura do reino de Deus, cuja qual nós, igreja, estamos ensinando a você, precisa influenciar a forma como você se relaciona com Deus, a forma como você vive o seu interior, o seu intelecto, a sua cultura, a sua forma de ser, de pensar, de agir, de querer, e a forma como você se relaciona com o seu semelhante, no trabalho, na sua família, em todas as áreas. Amados, eu vou encerrar com isso. O reino de Deus quer influenciar todas as áreas da sua vida. Toda a nossa vida precisa refletir o caráter e o pensamento de Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Tudo na minha vida precisa refletir Deus. É isso que significa essa parábola. Mateus 13, 33. Você compreendeu isso?
Ok? Você pode dar um joinha ali, compreendeu essa verdade? Mas as parábolas de Jesus são simples. Ele falava com pessoas simples. O que nós precisamos? Pensar. Eu e você precisamos sermos instigados a uma mentalidade de reino de Deus. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai Celestial, obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu quero declarar sobre cada um deles, que a cultura do reino de Deus esteja impregnada no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. A forma como se relacionar com Deus não seja um ritual religioso, mas seja uma vida que queima no interior. A forma como pensa, sua cultura de pensamento, sua forma de ser, de se mover, de existir, seja conforme o reino de Deus, a forma de se relacionar, seja em santidade, seja em saúde, seja em segurança, a forma como vivemos uns com os outros venha viver a manifestar a cultura do reino de Deus. Por isso eu peço, Espírito Santo, traga luz ao entendimento dos meus irmãos, que sejamos despertados a viver a plenitude do reino de Deus nesse tempo. Por isso, Espírito Santo, desperta. Eu declaro sobre cada vida, eu libero vida de Deus. Eu libero vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, em nome do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, nesse tempo, chame pessoas para estar participando das lives. Vamos aprender, vamos crescer, vamos ser igreja. Eu peço a você, seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Amados, precisamos, como igreja local, precisamos avançar, temos compromissos. Sabe? Exerça a sua fidelidade. Sabe? E seja engajado nos nossos turnos de oração. Que o Senhor surpreenda a sua vida de uma forma extraordinária. Permaneça abençoado e até quinta-feira.